Você acredita que dinheiro compra felicidade? Então espere até conhecer a história de Eduardo, um milionário que descobriu que sua noiva perfeita era tudo menos perfeita. Diante dele, ela sorria, encantava, parecia amor verdadeiro. Mas longe dele era fria, cruel e manipuladora com todos à sua volta. E o mais chocante, uma simples faxineira mudou tudo em um instante que ninguém jamais esperaria. Eduardo acordava sempre antes do nascer do sol. A primeira luz da manhã atravessava as cortinas pesadas de veludo azul e se espalhava pelos pisos de mármore da suíte principal, refletindo nos espelhos dourados e nos móveis de design exclusivo. Cada detalhe de seu quarto, desde os lençóis de seda até a escrivaninha de mogno, parecia cuidadosamente calculado para transmitir poder, ordem e perfeição. Ele respirava fundo, levantava-se e ia direto para a cozinha, onde um café expresso fresco o esperava. Ninguém mais, sempre sozinho. Enquanto saboreava o café, percorria mentalmente a agenda do dia, reuniões estratégicas com investidores, ligações importantes, decisões que poderiam mover milhões. Mas por mais que o mundo lá fora exigisse força e inteligência, a mansão silenciosa à sua volta lembrava-lhe constantemente do preço da riqueza: solidão. O eco dos passos de Eduardo nos corredores de mármore, os lustres de cristal cintilando em cada sala, o som distante de uma fonte na varanda. Tudo reforçava que, apesar de tudo que possuía, havia um vazio impossível de preencher com dinheiro. Sua rotina era quase ritualística. Após o café, vestia seu terno sob medida e percorria a biblioteca da casa. Cada livro estava alinhado com precisão cirúrgica. Cada capa refletia o gosto refinado e exigente de um homem acostumado a controlar todos os detalhes de sua vida. Por horas, lia relatórios, analisava gráficos e planos de investimento, sempre sozinho, sempre no silêncio absoluto. A solidão da mansão, que poderia ser sufocante para muitos, para Eduardo era um espaço seguro, uma fortaleza onde ele ainda mantinha algum controle sobre a própria vida. Depois da manhã de trabalho, vinha a ginástica. Eduardo acreditava que manter o corpo era tão importante quanto manter a mente. Cada movimento era calculado, cada repetição perfeita. Seu personal trainer, contratado para obedecer a cada comando sem questionar, já conhecia cada nuance de seu temperamento. Eduardo não aceitava erros, mas também não gostava de conversas desnecessárias. A rotina era exaustiva, mas segura, previsível. Até que, em meio a toda essa perfeição, havia Carolina. Carolina era noiva de Eduardo, um casamento cuidadosamente influenciado pelos pais de ambos, uma união social que prometia status e estabilidade. Diante dele, Carolina era a visão da mulher perfeita, elegante, doce, com sorrisos que iluminavam qualquer sala e palavras que soavam sinceras. Eduardo, embora acostumado a calcular cada movimento, sentiu-se atraído pela maneira como ela o fazia sentir-se especial, um calor inesperado no peito que dinheiro nenhum poderia comprar. Mas havia nuances que apenas observadores atentos percebiam. Quando Carolina se afastava de Eduardo, sua expressão mudava. O sorriso se tornava calculado, quase frio. A maneira como falava com os empregados, a firmeza autoritária de seus gestos, a forma como exigia eficiência e submissão, tudo revelava um lado de Carolina que ele ainda não conhecia por completo. Eduardo notava pequenos sinais, o tremor de medo nos olhos de alguns funcionários, a tensão que dominava a cozinha e os corredores quando ela estava presente. A maneira como todos se curvavam a cada comando seu era um contraste inquietante com a mulher doce que sorria para ele todas as manhãs. E foi justamente esse contraste que chamou a atenção da ex-governanta da mansão, Dona Helena, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos atentos, que conhecia cada canto da casa e cada um dos empregados. Ela observava Eduardo de longe, enquanto ele percorria os corredores, absorvido em seus pensamentos. Quando Carolina entrava na sala, Helena suspirava baixinho, avaliando a tensão que surgia instantaneamente. Senhor Eduardo, precisamos conversar, disse Helena um dia, interrompendo a leitura matinal do milionário.
Sua voz tinha o peso da experiência e o tom de quem já tinha visto muitas crises na mansão. Eduardo ergueu os olhos do livro. Diga, Helena. Ela hesitou por um instante, medindo cada palavra. A rotina da casa está sobrecarregando todos nós com a senhora Carolina. Bem, a equipe tem dificuldades em manter tudo funcionando. Acho que está na hora de contratarmos uma nova empregada, alguém de confiança que ajude a equilibrar a casa e talvez traga um pouco de leveza que falta aqui. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, o olhar perdido na luz que entrava pela janela, observando o jardim impecável e as fontes refletindo o brilho do sol. Havia algo nessa sugestão que acendeu uma centelha de curiosidade em sua mente. Não se tratava apenas de contratar alguém para limpar e organizar a mansão. Parecia, de alguma forma, uma oportunidade de mudar a própria rotina, de quebrar a monotonia de sua vida calculada e solitária. Helena, percebendo o interesse silencioso de Eduardo, continuou. A chegada dessa nova empregada poderia, de certa forma, transformar a dinâmica da casa, senhor. Aquelas palavras ficaram pairando no ar. Eduardo, acostumado a planejar cada detalhe de sua vida, não pôde deixar de sentir uma pontada de expectativa. Quem seria essa pessoa? O que mudaria em sua rotina perfeita? E, acima de tudo, seria possível que alguém tão simples, tão distante do seu mundo de luxo e controle, pudesse realmente impactar sua vida de forma significativa? Ele fechou o livro, respirou fundo e olhou para a janela mais uma vez. O reflexo do sol nos lustres de cristal parecia brilhar com uma intensidade diferente naquele dia, como se anunciasse que algo novo estava prestes a entrar naquela mansão silenciosa. Passaram-se 2 dias desde a divulgação da vaga para a nova empregada da mansão, e o número de candidatas interessadas havia surpreendido a própria governanta, Dona Helena. Jovens, mulheres experientes, algumas com referências impecáveis, todas desejando trabalhar naquele espaço de luxo que parecia saído de uma revista. Mas entre tantas, uma se destacou desde o primeiro contato, Lívia. Lívia era uma jovem batalhadora, sonhadora e determinada, cujo maior sonho era se tornar enfermeira. Ela não buscava apenas emprego, buscava oportunidade, aprendizado e, acima de tudo, a chance de um futuro melhor. Helena lembrava-se bem do momento em que conversou com Eduardo sobre a escolha. Senhor, muitas candidatas se inscreveram, mas essa jovem, ela tem algo diferente. Determinação nos olhos, jeito simples, mas parece que não se deixa bater. Acho que vale a pena conhecê-la. Eduardo, sempre reservado e meticuloso, apenas acenou, curioso mas sem demonstrar muito entusiasmo. No primeiro dia de trabalho, Lívia chegou à mansão carregando seu uniforme impecável e um caderno de anotações, onde registrava cada detalhe que aprendia. Mal atravessou o portão e o choque com o luxo da residência foi imediato. O jardim extenso, com fontes que espirravam água em diferentes alturas, os caminhos de pedras perfeitamente alinhadas, as esculturas de bronze e mármore, e o portão que se abria sozinho ao detectar seu carro. Um mundo completamente distante do que ela conhecia e, ainda assim, fascinante. Helena a conduziu pelos corredores de mármore, explicando a rotina da casa com uma paciência quase maternal. Eduardo é um homem fechado, extremamente reservado. Ele mantém tudo sob controle e exige perfeição. E quanto à senhora Carolina, sua noiva, bem, ela é rígida, observadora. Não se engane pelo sorriso dela na frente do patrão. Longe dele é, digamos, exigente demais com todos nós. Nos dias que antecederam sua contratação, Lívia observou de longe o patrão, sempre ocupado, sempre em movimento. Reuniões intermináveis, telefonemas constantes, passos rápidos pelos corredores, o olhar fixo em cada detalhe que passava por sua frente. Eduardo não parecia notar nada ao redor. Estava completamente absorto em sua rotina, uma mistura de eficiência, disciplina e solidão. Até que chegou o dia do primeiro encontro. Eduardo estava na sala de estar,
concentrado em ajustar papéis sobre a mesa de vidro quando Lívia entrou carregando a bandeja com café preparado. O aroma de café recém-passado preencheu o ambiente, misturando-se ao perfume sutil da madeira polida e ao frescor do mármore frio. Mal atravessou a porta e o inesperado aconteceu. Ao tentar colocar a bandeja na mesa, ela escorregou levemente, derrubando parte do café direto no terno escuro de Eduardo. O silêncio caiu sobre a sala. Lívia, morta de vergonha, inclinou-se rapidamente, estendendo a mão para ajudá-lo e tentando limpar a mancha recém-formada. Cada gesto seu era rápido, quase trêmulo, reflexo de nervosismo e timidez. Me desculpe, senhor, eu não queria. Sua voz falhava, quase se quebrando no final da frase. Ela sentiu o calor subir ao rosto, as mãos trêmulas, enquanto tentava com cuidado absorver o café com o guardanapo. Eduardo, inicialmente surpreso, manteve o rosto sério por alguns segundos, observando cada movimento dela. O instante se alongou carregado de tensão, mas ao notar o esforço sincero da jovem, uma expressão quase imperceptível de compreensão atravessou seus traços. Está tudo bem, não precisa se preocupar, disse ele, a voz calma e controlada, um contraste com o coração acelerado de Lívia, que sentia cada batida reverberar nos ouvidos. Ela continuou se desculpando, tentando reparar o desastre. Senhor, eu sinto muito mesmo. Posso limpar melhor. Lívia falou rápido, nervosa, enquanto o guardanapo se movia com dificuldade sobre o tecido caro. Eduardo ergueu uma sobrancelha, observando sua timidez e o cuidado quase instintivo. Não precisa. Eu só quero ter certeza de que não estragou o terno. É novo. Ele sorriu levemente, um gesto tão mínimo que Lívia quase não percebeu, mas que a fez corar ainda mais. Ela hesitou por um instante, mordendo o lábio inferior, e respondeu quase sussurrando: Eu nunca trabalhei em um lugar assim. É tudo tão diferente, senhor. É lindo, mas intimidador. Eduardo inclinou-se um pouco para frente, seus olhos fixos nos dela, analisando cada nuance de expressão. Então está sendo difícil se adaptar. Lívia ergueu os olhos, surpresa com a gentileza inesperada. Sim, mas eu quero fazer tudo certo. Eu não quero estragar nada. Ele se manteve em silêncio por um momento, como se ponderasse cada palavra antes de falar. Gosto de quem se preocupa em fazer as coisas direito, disse finalmente. Mas não se culpe por um acidente. Acontece. Ela sentiu uma onda de alívio, mas a vergonha ainda queimava em seu rosto. Obrigada, senhor. Eu quero aprender rápido, quero ajudar e não quero atrapalhar. Eduardo olhou para o reflexo dela nos vidros da sala, percebendo algo mais além da timidez. Havia coragem ali, uma determinação que não se escondia mesmo diante do medo. Interessante. Você parece pequena, tímida, mas determinada. Isso não é comum. Enquanto isso, de longe, Carolina observava a cena escondida atrás da porta semi-aberta do corredor. Silenciosa, os olhos estreitos, respirava fundo. Cada gesto da jovem a irritava mais. A coragem, a delicadeza, o cuidado em limpar o terno sem hesitar. Essa faxineira pobre, quem ela pensa que é, tocando no meu noivo? Vou colocá-la no lugar dela quando for a hora certa, pensava com raiva contida, sem se mover, apenas assistindo. Lívia, completamente alheia à presença da noiva, continuava se desculpando, agora um pouco mais confiante. Senhor, errei, mas prometo que vou aprender rápido. Eu quero ajudar. Eduardo sorriu novamente, desta vez um pouco mais aberto, mas ainda com controle elegante sobre sua postura. Prometer é fácil, mas ações mostram quem realmente somos. Vamos ver como você se sai hoje. E, por enquanto, relaxe. Ninguém vai culpá-la por um acidente. Ela respirou fundo, ainda trêmula,
mas sentindo uma pontada de coragem. Obrigada, senhor. Eu realmente quero fazer o meu melhor. O silêncio que se seguiu não era pesado, mas carregado de expectativa. Eduardo estudava cada expressão, cada hesitação dela, sentindo uma curiosidade crescer silenciosa, quase imperceptível dentro de si. O acidente tão pequeno tinha criado uma ponte inesperada entre eles. A manhã seguinte, aquele constrangedor acidente com o café começou com uma tensão invisível pairando sobre a mansão. Lívia ainda não conseguia tirar da mente o episódio. Cada detalhe, cada olhar, cada gesto do patrão refletido em seu coração. Ela sabia que havia sido um erro, mas também sentia que, de alguma forma, Eduardo havia percebido a sinceridade de seu esforço. Enquanto limpava os corredores, concentrada em não deixar nenhum vestígio de poeira ou sujeira, seu coração deu um salto quando ouviu um sussurro frio atrás de si. Fique longe do meu noivo, sua faxineira pobre. O tom era baixo, quase calculado, mas a intensidade da ameaça penetrava como uma lâmina silenciosa. Lívia virou-se lentamente, apenas para perceber que Carolina desaparecia rapidamente pelo corredor, deixando apenas o eco de passos elegantes. O coração de Lívia disparou. A adrenalina misturada ao medo fez suas mãos tremerem por alguns segundos enquanto segurava o balde de água e o pano. Era a primeira vez que percebia de forma tão clara e direta o verdadeiro caráter da noiva de Eduardo. Não era apenas autoritária, era cruel, manipuladora, alguém que usava a aparência de doçura como máscara para exercer controle absoluto sobre todos ao seu redor. Lívia sentiu uma pontada de indignação misturada ao nervosismo. Como alguém podia ser tão encantadora com uma pessoa e tão cruel com outra? Respirou fundo, tentando recompor-se, mas o impacto emocional era forte. Aquele sussurro não foi apenas um aviso, foi um desafio, uma ameaça velada de que sua presença na mansão não seria bem-vinda, de que cada gesto seu seria cuidadosamente observado e criticado. Nos dias seguintes, enquanto limpava, cozinhava e organizava os ambientes da mansão, Lívia começou a perceber padrões sutis, mas constantes, do comportamento de Carolina. A governanta e os outros funcionários mantinham-se retraídos, evitando contato visual com a noiva. Cada comando de Carolina era cumprido com pressa e temor, mesmo que a tarefa fosse simples. Sorrisos e gentilezas eram reservados apenas para a frente de Eduardo, enquanto sua verdadeira postura autoritária se manifestava sempre que se afastava dele. O choque da faxineira foi completo. Ela sempre soubera que lugares de luxo e poder eram ambientes complexos, mas nunca tinha visto tamanha duplicidade. Uma mulher doce diante de quem ama, fria e implacável com todos os outros. Enquanto limpava o corredor da biblioteca, Lívia refletia sobre o que presenciava. Como alguém pode ser tão encantadora e, ao mesmo tempo, tão cruel, pensava, sentindo uma mistura de medo e indignação. Cada gesto da noiva era estudado, cada palavra medida. A mansão, que antes parecia um lugar de luxo distante de sua realidade, agora se mostrava como um ambiente carregado de tensão, política invisível e jogos de poder silenciosos. Ela notava cada detalhe, o modo como Carolina passava pelos corredores sem tocar nos objetos, como cada olhar da noiva era calculado para impor respeito, como os empregados desviavam os olhos, quase como se tivessem medo de respirar alto. O frio na espinha aumentava cada vez que Carolina se aproximava, mesmo sem falar nada, apenas transmitindo autoridade e ameaça com a postura impecável, o salto firme e o olhar afiado. Eduardo, por sua vez, permanecia imerso em sua rotina, ainda inconsciente do alcance da verdadeira personalidade de Carolina. Ele via uma noiva encantadora, educada e gentil, alguém que parecia perfeita à sua frente. Mas os sinais que Lívia começava a notar silenciosamente, a tensão dos funcionários, os olhares de medo, a rigidez nos corredores, estavam escapando à percepção dele. Era um dia atípico na mansão. Eduardo caminhava pelos corredores largos, ajustando a gravata e analisando relatórios em seu tablet, quando notou uma movimentação estranha na ala de serviços.
Dona Helena, sua governanta de longa data, conversava com uma das funcionárias, uma jovem que sempre fora discreta e eficiente. Antes que pudesse se aproximar, ouviu a mulher dizer com firmeza: Senhora Helena, decidi pedir demissão. Agradeço a oportunidade, mas é melhor assim. Helena, surpresa, abriu a boca para questionar os motivos, mas a funcionária apenas balançou a cabeça, impassível, e saiu do corredor carregando sua bolsa. Eduardo observou a cena à distância. Algo ali não fazia sentido. Ela decidiu se demitir. Mas por quê? Pensou. Não havia motivos aparentes. Salário estava em dia, ambiente limpo, rotinas claras. Nada indicava insatisfação. A mente de Eduardo começou a trabalhar. Ele percebeu um padrão. Os funcionários da mansão estavam retraídos, cuidadosos com cada palavra, evitando contato visual com a noiva. O medo silencioso que pairava sobre eles era quase palpável. Nos dias seguintes, Eduardo observou Carolina com atenção crescente. Ela se mostrava doce e encantadora diante dele, mas havia momentos curtos, captados apenas pelo olhar atento do milionário, em que sua rigidez e autoridade se tornavam evidentes, especialmente quando interagia com os funcionários. Eduardo começou a questionar seus próprios sentimentos. Ela realmente me ama, ou é apenas uma atriz perfeita para o meu mundo? A dúvida começou a corroer seu coração, não por ciúmes, mas por necessidade de verdade. Ele não podia se permitir casar com alguém cuja sinceridade desconhecia. E então, após longas noites de observação e introspecção, tomou uma decisão perigosa. Precisava testar Carolina, ver quem ela realmente era quando não havia público, quando podia agir sem filtros. Mas ele não podia fazer isso sozinho. Precisava de alguém confiável, alguém que pudesse observar, interpretar e ajudá-lo a entender a situação. E, estranhamente, a primeira pessoa que lhe veio à mente foi Lívia. Naquela tarde, enquanto a jovem limpava os lustres de cristal da sala de jantar, Eduardo aproximou-se com passos silenciosos, os olhos fixos nela. Ela se virou surpresa, mas manteve a postura profissional. Lívia, preciso da sua ajuda, disse ele, a voz grave mas calma. Ninguém mais pode saber. Quero que seja você. Ela engoliu em seco, surpresa, mas viu a seriedade no olhar dele. Claro, senhor. Diga o que devo fazer. Ele respirou fundo, aproximando-se um pouco mais. Não posso mais ignorar os sinais. Os funcionários, eles têm medo dela. E eu preciso saber se Carolina me ama de verdade ou se tudo é uma fachada. Quero observar sem que ela saiba que estou ciente do que acontece. Lívia, silenciosa, compreendeu imediatamente a gravidade da situação. A confiança que Eduardo depositava nela era imensa e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Senhor, mas isso é perigoso, disse hesitando. Ele assentiu, ciente do risco. Sim, é arriscado, mas preciso saber a verdade. Quero que me ajude a criar uma situação onde eu possa observar sem ser enganado, sem máscaras. Nos dias seguintes, Eduardo e Lívia começaram a planejar o teste. O plano era delicado. Ele fingiria estar cego, criando uma circunstância plausível para que Carolina acreditasse que ele havia perdido a visão devido a um acidente doméstico. Para dar veracidade à história, Eduardo procurou um médico de confiança e explicou a situação, entregando um documento que confirmava o suposto acidente. O papel serviria como prova oficial, garantindo que todos acreditassem no ocorrido. Enquanto isso, a aproximação entre Eduardo e Lívia crescia de maneira natural e intensa. Ele passava longas horas conversando com ela sobre os detalhes do plano, discutindo cada cenário, analisando reações possíveis. Lívia se tornou sua confidente, seu suporte emocional. Cada gesto, cada palavra, cada olhar trocado durante esses encontros fortalecia um vínculo que, embora nascido de uma situação profissional, carregava nuances de algo mais profundo. Você confia em mim, senhor?
Perguntou Lívia em um desses momentos, enquanto organizava papéis sobre a escrivaninha. Mais do que em qualquer outra pessoa nesta casa, respondeu Eduardo com sinceridade. Preciso que me guie, que me diga o que vê, o que sente. Não posso fazer isso sozinho. Ela sorriu levemente, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a conexão que crescia entre eles. Então vamos fazer isso juntos. Eu vou ajudá-lo a descobrir a verdade. O plano estava montado, a história do acidente, o documento médico, a cegueira temporária, tudo cuidadosamente calculado. Eduardo sabia que, quando chegasse o momento, Carolina seria colocada à prova sem qualquer possibilidade de esconder suas verdadeiras intenções. O dia amanheceu carregado de expectativa. Eduardo havia saído cedo com a desculpa de compromissos urgentes na empresa. Carolina, porém, não recebeu nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum sinal do noivo. À medida que as horas passavam, sua ansiedade crescia como fogo em palha seca. Onde ele se meteu? Murmurava, andando de um lado para o outro pela sala principal, os saltos ecoando com impaciência no mármore. Por que não atende o celular? Por que não retorna minhas mensagens? As empregadas, discretas, evitavam cruzar seu caminho. Os olhos de Carolina ardiam de raiva a cada minuto que passava. Sem resposta, a mansão parecia um palco prestes a explodir com sua fúria contida. Já era tarde da noite quando finalmente a porta principal se abriu. Carolina, de braços cruzados e semblante carregado, virou-se pronta para despejar sua frustração, mas, em vez da cena habitual, deparou-se com algo que a deixou sem palavras. Eduardo surgiu sendo guiado por Lívia, a faxineira. Os olhos de Carolina se arregalaram. Eduardo! A voz dela soou mais aguda do que pretendia. Como assim? O que está acontecendo aqui? Eduardo mantinha o rosto firme, os olhos imóveis, sem focar em nada ao redor. Era a imagem perfeita de um homem que havia perdido a visão. Lívia, com expressão serena e voz firme, completou. Senhora Carolina, o médico confirmou. O senhor Eduardo sofreu um acidente hoje mais cedo e perdeu a visão. Ele não enxerga mais. O silêncio caiu pesado na sala. Carolina levou a mão à boca, fingindo choque, mas, por trás da máscara de comoção, seus olhos faiscavam com algo sombrio. Cálculo. Isso não pode ser verdade, balbuciou, a respiração acelerada. Meu Deus! Eu preciso processar tudo isso. Lívia, leve-o para o quarto. Ele precisa descansar. Sem sequer olhar nos olhos do noivo, Carolina virou as costas. Naquela mesma noite, não quis dividir a cama com Eduardo. Dormiu sozinha no quarto de hóspedes, alegando que precisava de tempo para lidar com a tragédia. Na tarde seguinte, o clima na mansão parecia suspenso. Carolina estava no jardim, elegantemente vestida, recebendo a visita de sua mãe. As duas riam, tomando chá como se nada tivesse acontecido. Eduardo, guiado discretamente por Lívia, aproximou-se em silêncio, escondendo-se atrás de uma coluna do terraço. As palavras que ouviu cortaram seu peito como lâminas afiadas. Mamãe, você não imagina a sorte que tive, dizia Carolina com um sorriso frio. Agora que Eduardo está cego, vai ser ainda mais fácil. Ele não enxerga nada e, logo, todo o dinheiro, todos os bens vão ser meus. A mãe dela soltou uma risada abafada, cúmplice. Sempre disse que você precisava pensar com a cabeça, não com o coração. Você fez muito bem, minha filha. Quem mais iria querer um cego? Eduardo fechou os punhos, lutando contra a raiva. Seu coração batia tão alto que parecia denunciá-lo, mas o pior ainda estava por vir. Eu nunca amei aquele homem, mamãe, continuou Carolina sem pudor. Foi só conveniência, interesse. Agora então, quem iria se apaixonar por alguém assim? Cego inútil.
Nesse instante, Lívia não suportou mais. Com lágrimas nos olhos e coragem vibrando na voz, deu um passo à frente, revelando sua presença. Basta, disse firme, fazendo Carolina se sobressaltar. O amor verdadeiro não vê beleza, dinheiro ou poder. O amor vai além da aparência, além da deficiência. O amor enxerga a alma. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eduardo, ainda imóvel, respirava fundo, tentando conter a onda de emoções que ameaçava transbordar. Lentamente, virou-se em direção à voz de Lívia. Lívia! Sua voz era grave, quase solene. Você tem razão. Eu não estava cego de visão. Estava cego de amor. Passei tanto tempo preso à imagem que Carolina mostrava diante de mim que não enxerguei quem ela realmente era. Carolina M. Paladício. Eduardo, não. Você me entendeu mal. Eu estava nervosa. Eu não pensei no que dizia. Ela se aproximou apressada, tentando pegar a mão dele. Eu te amo. Eu sempre te amei. Mas Eduardo afastou-se, erguendo a mão em recusa. Já basta, Carolina. Eu enxerguei o suficiente. Você mostrou quem realmente é quando pensou que eu não podia ver. As palavras caíram como um golpe fatal. Carolina, em desespero, tentou disfarçar, abraçando-o com teatralidade. Eduardo, por favor, não me deixe. Eu não quis dizer aquilo. Eu estava confusa. Ele, porém, a interrompeu com um olhar firme, desta vez, direcionado, pois revelou a verdade. Eu não estou cego. Nunca estive. O mundo de Carolina desmoronou naquele instante. Seus olhos se arregalaram, o rosto perdeu toda a cor. Lívia, ao lado dele, mantinha-se firme, testemunha do momento em que as máscaras finalmente caíam. Eduardo respirou fundo, sua voz firme como nunca. Estive cego apenas de sentimentos, acreditando no amor que nunca existiu. Mas agora eu vejo com clareza com quem eu ia me casar. O silêncio no jardim foi sepulcral. Carolina, sem argumentos, sem escapatória, apenas fitava Eduardo em choque, percebendo que o castelo de mentiras que havia construído estava ruindo diante de todos. Sua mãe, ao lado, também empalidecera, incapaz de dizer qualquer coisa que pudesse salvar a situação. Lívia, emocionada, sentiu as lágrimas escorrerem, mas em seus olhos havia força, havia dignidade. Naquele instante, Eduardo a olhou com gratidão, com algo novo nascendo, algo que não precisava de palavras, apenas de verdade. Vocês duas, Eduardo continuou, sua voz cortante como aço, podem ir embora. Não quero mais ver nenhuma das duas nesta casa. Carolina, nosso noivado acabou. Você revelou exatamente quem é, e isso é algo que nenhum dinheiro pode consertar. Carolina tentou uma última vez, a voz quebrando em desespero falso. Eduardo, por favor, dê-me uma chance de explicar. Não há nada para explicar, respondeu ele com finalidade absoluta. As palavras que você disse quando achou que eu não podia ouvir foram mais honestas do que qualquer coisa que você tenha me dito olhando nos meus olhos. Agora vá, e leve sua mãe com você. As duas mulheres, derrotadas e humilhadas, saíram do jardim em silêncio, os passos apressados ecoando pela mansão pela última vez. Carolina lançou um último olhar de ódio para Lívia antes de desaparecer pelo portão, mas a jovem faxineira permaneceu firme, sem se abalar. Quando finalmente ficaram sozinhos, Eduardo virou-se completamente para Lívia. Seus olhos, agora claramente focados e atentos, encontraram os dela com uma intensidade que fez o coração da jovem disparar. Lívia, ele começou, aproximando-se lentamente, você foi corajosa. Mais do que isso, você foi verdadeira. Em um momento onde todos se curvavam ao medo, você se levantou pela verdade. E não apenas isso, você me mostrou o que é o amor real.
Ela sentiu as bochechas corarem, mas não desviou o olhar. Senhor Eduardo, eu apenas disse o que sentia no coração. Não consegui ficar calada diante de tanta crueldade. E foi exatamente isso que me fez perceber algo importante. Eduardo continuou, agora parado bem na frente dela, tão próximo que Lívia podia sentir o calor de sua presença. Você não tem medo de mostrar quem é. Não há máscaras, não há jogos. Apenas sinceridade. E isso é mais valioso do que todo o ouro do mundo. O momento se estendeu entre eles, carregado de emoção e promessas não ditas. O sol da tarde filtrava-se pelas árvores do jardim, criando padrões de luz e sombra ao redor deles, como se a própria natureza estivesse celebrando aquele encontro de almas verdadeiras. Nos dias que se seguiram àquela revelação transformadora, a mansão ganhou um novo ritmo, uma nova energia. Eduardo cuidou imediatamente dos trâmites legais, oficializando o rompimento com Carolina e garantindo que ela não tivesse direito a nada de seus bens. Os advogados trabalharam rapidamente, e em questão de dias, aquele capítulo sombrio estava encerrado. Mas o mais importante era o que estava nascendo. Eduardo e Lívia começaram a passar mais tempo juntos, e cada momento revelava novas camadas de conexão entre eles. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas a descoberta natural e genuína de duas pessoas que, vindas de mundos completamente diferentes, encontravam em si mesmas uma sintonia perfeita. Helena, a governanta, observava tudo com um sorriso discreto mas satisfeito. Ela havia sido a primeira a perceber o potencial daquela jovem, e agora via suas intuições se confirmarem da maneira mais bonita possível. A tensão que antes sufocava a casa havia desaparecido completamente. Os funcionários voltaram a sorrir, a trabalhar com leveza, sem o medo constante que Carolina impunha. Uma manhã, enquanto Eduardo tomava café na varanda, Lívia apareceu carregando uma bandeja com frutas frescas e pães quentinhos. Ela já não tinha mais aquela timidez inicial, embora mantivesse o respeito e a delicadeza que sempre a caracterizaram. Bom dia, Sr. Eduardo, disse ela com um sorriso que iluminava todo o ambiente. Lívia, ele respondeu, indicando a cadeira ao lado da sua. Quantas vezes preciso pedir para você me chamar apenas de Eduardo? E por favor, sente-se. Não quero que me sirva. Quero que tome café comigo. Ela hesitou por apenas um segundo antes de aceitar o convite, sentando-se ao seu lado. Era a primeira vez que compartilhavam uma refeição como iguais, sem a barreira dos papéis sociais que antes os separavam. Sabe, Eduardo começou, olhando para o jardim que se estendia à frente, eu passei anos construindo este império, acumulando riqueza, perseguindo o que achava que era sucesso. Mas só agora percebo que tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. Lívia o ouviu em silêncio, compreendendo a profundidade daquelas palavras. Carolina era parte desse mundo vazio, ele continuou. Uma união que fazia sentido no papel, que trazia status e aprovação social, mas que não tinha alma, não tinha verdade. E então você chegou, com sua simplicidade, sua coragem, sua sinceridade, e virou tudo de cabeça para baixo. Ele virou-se para ela, seus olhos encontrando os dela com intensidade. Você me fez enxergar o que realmente importa. E por isso, sou eternamente grato. Lívia sentiu os olhos marejarem, mas eram lágrimas de alegria. Eduardo, eu nunca imaginei que viria trabalhar aqui e encontraria tudo isso. Você me deu não apenas um emprego, mas confiança, respeito, e algo que eu nunca pensei que poderia ter. E o que seria? Ele perguntou suavemente. A possibilidade de ser vista pelo que sou, não pelo que tenho ou deixo de ter. Você me tratou como igual quando poderia ter me tratado como inferior. E isso mudou minha vida. Eduardo estendeu a mão e segurou a dela sobre a mesa, o gesto suave mas cheio de significado. Lívia, quero que saiba que você não é mais apenas uma funcionária desta casa. Você é essencial na minha vida. E se você me permitir,
Gostaria de explorar para onde esse sentimento pode nos levar. O coração de Lívia bateu mais forte. Ela sabia o que aquelas palavras significavam, embora uma parte dela ainda achasse tudo surreal. Afinal, como uma simples faxineira poderia conquistar o coração de um milionário? Outra parte, a mais profunda e verdadeira, sabia que aquilo era real, era genuíno, era amor. Eu também quero isso, ela respondeu com a voz embargada pela emoção. Quero muito. As semanas seguintes foram de descobertas e crescimento. Eduardo começou a mudar sua rotina, tornando-a menos rígida e mais aberta a momentos de leveza e alegria. Lívia, por sua vez, continuou seus estudos para se tornar enfermeira, agora com o apoio total de Eduardo, que fez questão de pagar sua faculdade e dar-lhe todo o suporte necessário. Seus sonhos são importantes, ele disse quando ela tentou recusar a ajuda. E eu quero fazer parte da realização deles. Juntos, eles transformaram a mansão. O que antes era um espaço frio e intimidador tornou-se um lar acolhedor. Eduardo começou a receber os funcionários de forma mais próxima, interessando-se genuinamente por suas vidas e necessidades. A influência de Lívia estava em cada mudança, suave mas profunda. Eles desenvolveram rituais próprios, caminhadas matinais pelo jardim, conversas longas na biblioteca, sessões de cinema na sala de estar onde assistiam a filmes simples e riam juntos. Eduardo descobriu o prazer das coisas pequenas. Preparar um chá junto com Lívia, ajudá-la a cuidar das plantas do jardim, ouvir suas histórias sobre a infância humilde mas cheia de amor. Certa noite, sentados no balanço do jardim sob um céu estrelado, Eduardo puxou Lívia para mais perto. Sabe o que percebi? Ele disse suavemente. Que a verdadeira riqueza não está nos zeros na conta bancária, mas em momentos como este. Estar aqui, com você, sentindo seu coração bater junto ao meu, isso é o que faz a vida valer a pena. Lívia apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo-se completamente em paz. Eu sempre soube que o amor não tinha preço. Mas você me ensinou que ele também não tem barreiras. Nem de classe, nem de origem, nem de nada. Quando é verdadeiro, ele simplesmente acontece. Eduardo beijou o topo de sua cabeça com ternura. E vai continuar acontecendo, a cada dia, a cada momento que passarmos juntos. 6 meses depois daquela fatídica revelação no jardim, Eduardo planejou algo especial. Ele havia percebido, ao longo daqueles meses, que Lívia era a pessoa com quem queria passar o resto da vida. Não havia dúvidas, não havia hesitação. Apenas a certeza profunda e inabalável de que ela era sua alma gêmea. Ele preparou tudo em segredo, com a ajuda de Helena e dos outros funcionários, que estavam todos entusiasmados com o romance que tinha transformado a casa. O jardim foi decorado com milhares de luzes pequenas, criando um céu estrelado artificial que complementava as estrelas reais acima. Quando Lívia chegou, guiada por Helena que disse que havia uma surpresa esperando, ela ficou sem palavras. O jardim inteiro brilhava como um conto de fadas, e no centro de tudo estava Eduardo, vestido elegantemente mas com aquele sorriso genuíno que ela tanto amava. Eduardo, o que é tudo isso? Ela perguntou, as mãos cobrindo a boca em surpresa. Ele caminhou até ela, pegando suas mãos nas dele. Lívia, estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Você me ensinou a amar de verdade, a valorizar o que realmente importa, a ser uma pessoa melhor. E eu não consigo imaginar meu futuro sem você ao meu lado. Lentamente, ele se ajoelhou, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Os olhos de Lívia se encheram de lágrimas enquanto ela percebia o que estava acontecendo. Lívia, você quer se casar comigo? Não porque sou rico ou porque posso te dar luxo, mas porque eu te amo com toda a minha alma, e quero construir uma vida ao seu lado, cheia de amor, verdade e felicidade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lívia enquanto ela acenava com a cabeça, incapaz de falar por alguns segundos. Finalmente, entre soluços de alegria, ela conseguiu dizer: sim.
Sim, eu quero. Eu te amo tanto, Eduardo. Ele se levantou, colocando o anel em seu dedo e a envolvendo em um abraço apertado. Ao redor deles, os funcionários aplaudiram e comemoraram, genuinamente felizes por aquele casal que tinha superado todas as barreiras e encontrado o amor verdadeiro. O casamento aconteceu 3 meses depois, uma cerimônia íntima e linda no jardim da mansão. Não havia ostentação desnecessária, apenas as pessoas que realmente importavam, amigos verdadeiros, família, e todos os funcionários que tinham acompanhado aquela jornada desde o início. Quando Lívia entrou, vestida com um vestido simples mas elegante, Eduardo sentiu o coração transbordar de amor. Ali estava a mulher que tinha mudado sua vida, que tinha mostrado que o amor verdadeiro existe e que vale mais do que qualquer fortuna. Os votos foram emocionantes. Eduardo prometeu sempre valorizar a sinceridade e a coragem dela, nunca deixar que as aparências ou o dinheiro se tornassem mais importantes que o amor. Lívia prometeu sempre ser sua parceira verdadeira, apoiá-lo nos momentos difíceis e celebrar com ele nos momentos de alegria. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, todos os presentes sentiram que estavam testemunhando algo especial, não apenas a união de duas pessoas, mas a vitória do amor verdadeiro sobre as convenções sociais, sobre as aparências falsas, sobre tudo que tentava separá-los. A vida que construíram juntos foi tudo o que sonharam. Lívia se formou enfermeira e começou a trabalhar em um hospital, realizando seu sonho de ajudar as pessoas. Eduardo, inspirado por ela, começou a usar sua riqueza de forma mais significativa, criando fundações de caridade e projetos sociais que faziam diferença real na vida das pessoas. A mansão, que antes era um símbolo de solidão e aparências falsas, tornou-se um lar cheio de amor, risadas e vida. Quando tiveram seus filhos, anos depois, criaram-nos com os valores que tinham aprendido juntos, que a verdadeira riqueza está no amor, na sinceridade, na bondade. Eduardo nunca esqueceu a lição que aprendeu da forma mais difícil, que o dinheiro não compra felicidade, mas o amor verdadeiro, aquele que enxerga além das aparências, além do status social, além de tudo superficial. Esse sim pode trazer uma alegria que nenhuma fortuna do mundo poderia comprar. E Lívia, a simples faxineira que tinha chegado àquela mansão com nada além de seus sonhos e sua coragem, provou que às vezes são as pessoas mais improváveis que trazem as maiores transformações. Ela não apenas conquistou o coração de um milionário, ela salvou a alma de um homem que estava perdido em um mundo de falsidade. Juntos, eles escreveram uma história que provava uma verdade simples mas profunda. O amor verdadeiro não vê com os olhos, mas com o coração. E quando duas almas verdadeiras se encontram, nada, nem a diferença de classe, nem as convenções sociais, nem os obstáculos do mundo, pode impedir que elas se unam. E assim, Eduardo e Lívia viveram seus dias em felicidade genuína, lembrando sempre que a maior fortuna que alguém pode ter não está nos bancos, mas sim em ter ao lado alguém que te ama de verdade, que te vê como realmente és, e que escolhe ficar ao teu lado não pelo que tens, mas por quem és. O amor verdadeiro havia vencido. E essa vitória era mais brilhante do que todos os lustres de cristal, mais valiosa do que todos os mármores, mais duradoura do que toda a riqueza do mundo.